Pode pegar. Olá, sou Lélia Evangelista. Irei abordar sobre a pesquisa intitulada Desvairadas, movimento dedicado às mulheres no choro. Teve como participação também Letícia Muniz da Costa. Irei iniciar com um questionamento pertinente. Quantas musicistas você conhece que participam de rodas de choro? Então, inicialmente, quero que a gente reflita sobre quantas musicistas vocês conhecem em roda de choro, que tocam choro, que vocês acompanham, que estejam presentes nesses espaços, certo? O choro, rodas de choro em mulheres. O choro que surgiu no século XIX, até os dias atuais, ainda é predominantemente masculino, infelizmente, e as rodas de choro também. Então, também é interessante a gente se questionar por que que essas mulheres não frequentam esses ambientes, não só porque elas não frequentam, mas porque elas não se sentem confortáveis muitas vezes em participar desses ambientes e porque algumas mulheres não são bem-vindas, digamos assim, nesses ambientes. Durante o século XIX, a arte parecia ser uma profissão exclusivamente masculina. Os interessados formavam-se na Academia Imperial de Belas Artes, onde adquiriam os conhecimentos necessários para se tornarem artistas e, posteriormente, viverem de suas classes e das encomendas oficiais e privadas, que, vez por outra, aconteciam. As poucas mulheres que ousaram ingressar nesse sistema dominado pela academia eram julgadas por seus pares de modo pejorativo, como amadora. Diana diz que até hoje há escassa presença de musicistas no choro, e quando elas estão nessas atividades, ocupam posições que são tradicionalmente aceitas como femininas, como tocar piano, cantar e ensinar música. O autor Henrique Casas, ele aborda em seu livro Choro do Quintal Municipal que até hoje a relação entre mulheres, em geral, de chorões ou não, e a roda de choro não são lá muito boas. E posso mesmo descrever aqui algumas modalidades de comportamento feminino nesses ambientes. Um tipo que já foi comum, mas que hoje tem rareado, é o daquela que, ao chegar na casa onde haverá reunião, se dirige diretamente para a cozinha e pergunta: vocês estão precisando de ajuda? Dito isto, arranja algum serviço por lá e assim escapa da falta do que fazer. Um outro tipo comum é a mulher de chorão que dorme horas a fio no sofá, chegando por vezes a roncar. E quando acordado, porém, gosta de deixar claro seu profundo respeito pelos músicos e pela música que está sendo executada. Um tipo mais moderno é o da mulher participante, que observa a roda atentamente e torce por bons desempenhos do marido. Esse tipo gosta de emitir opiniões que mais cedo ou mais tarde vão deixar claro seu mais profundo desconhecimento da matéria. Uma variante da vertente feminina participante é formada pelas mulheres que ameaçam cantar ou sacudir um chocalhinho de lata de cerveja. É um tipo perigoso que está sempre disposto a transformar a roda de choro em pagode, puxando sambas de gosto duvidoso. Ultimamente, com o aumento de musicistas no meio chorístico, as rodas vêm perdendo pouco a pouco a fama de clube do Bolinha. Essa perspectiva, adotada por Casas na descrição das mulheres em tais contextos, revela uma atitude profundamente marcada pelo machismo e pelo preconceito. Ele repetidamente retrata as mulheres presentes nesses cenários unicamente como acompanhantes, o que enfatiza de forma notável a ideia de que, sob essa ótica, o papel das mulheres estava confinado às posições de irmãs, esposas, acompanhantes ou simples colegas. Essa abordagem explicitamente implica que não se considerava espaço para as mulheres assumir a função de musicistas ativas ou para contribuírem de maneira significativa para o âmbito musical em questão. Além disso, é importante destacar que a obra de Casas desempenha um papel significativo na literatura do choro. No entanto, ele apresenta uma notável lacuna ao abordar as mulheres envolvidas, a mencionar apenas uma única musicista, que é Chiquinha Gonzaga. E Casas também, ele segue uma tendência habitual, concentrando-se somente em figuras femininas proeminentes. Curiosamente, ele omite menção a outras colegas de profissão que poderiam facilmente enriquecer a narrativa. Essa escolha levanta questionamentos sobre a representatividade e a abrangência do panorama que Casas apresenta, já que parece negligenciar o papel de outras mulheres que, sem dúvida, também contribuíram de maneira significativa para o cenário das mulheres no choro. Movimento Desvairadas. O Movimento Desvairadas, ela oferece uma programação semanal diversificada, baseada em três eixos principais: apreciação musicais,
discussão de temas relacionados ao gênero e eventos especiais, denominados como Desvairada Convida. Então, o movimento Desvairada surgiu justamente a partir desse questionamento de por que tão poucas mulheres frequentam esses espaços. Inicialmente, ficou concentrada ali na cidade de Sobral, que foi onde surgiu esse movimento, onde gostaríamos de realizar eventos pela cidade, que pudéssemos incentivar essas mulheres a participar. Mas por conta da pandemia, o movimento teve que ser online. Justamente por ser virtual, a, acabou tendo um alcance muito maior, abrangendo mulheres, musicistas de vários estados pelo Brasil, inclusive fora, e também com um público muito maior, que puderam interagir com a gente. Então, dentre esses três eixos, apreciação musical, discussões e eventos do Desvairada Convida, temos a apreciação musical, na qual realizávamos a Rádio Desvairada, que era uma rádio que nós realizávamos no nosso perfil das redes sociais, especificamente no Instagram, através de uma live, na qual abríamos a live, deixávamos uma caixinha de pergunta e os engajadores, nosso público, digitavam lá alguma música de choro que gostaria de ouvir e assim realizávamos uma apreciação musical coletiva virtual. Temos também aqui a playlist colaborativa, que é uma playlist aberta dedicada às compositoras do choro. Inclusive, quem tiver interesse, só colocar a câmera de celular no QR Code, que vai ser direcionado diretamente para lá. Então, essa playlist tem um foco em mulheres, compositoras, intérpretes também de choro. Então, vale a pena dar uma conferida. Temos também a série Compositoras, na qual nós exploramos a trajetória de vida e a formação musical, produções artísticas e fornecemos também informações sobre onde encontrar o trabalho dessas artistas. Então, cada quinta-feira, nós disponibilizamos materiais sobre trajetória de vida, formação musical de uma compositora específica. Então, cada quinta-feira, divulgamos uma nova compositora e também divulgamos o trabalho dela para que outras pessoas possam conhecer também. Também realizamos rodas de conversa com temas pertinentes, como, por exemplo, cadê a compositora que estava aqui, sobre a questão do apagamento dessas compositoras na história do choro, na história da música, dentre outros temas, como, por exemplo, também rodas de choro didática, grupos femininos de choro, dentre outros. O Desvarada Convida, que costuma ser o ápice da programação semanal, é um bate-papo com convidados especiais, como instrumentistas, compositores e produtoras musicais. Durante essas conversas, elas compartilham suas experiências em roda de choro, falam sobre sua formação musical e atuação como mulheres nesses espaços. Além disso, também oferecem dicas valiosas sobre a organização de estudo, técnicas relacionadas aos instrumentos que tocam e até mesmo apresentam performances musicais para o público presente. Dentre as convidadas especiais que já passaram pelo movimento, estão Luciana Rabelo, Gabriela Leite, Raíssa Anastácia, Vanessa Dourado, Léa Freire e Jussara Dantas, entre outros. Inclusive, ressaltar aqui, quem tiver interesse de rever as lives, de, enfim, rever alguma programação, tá tudo salvo no nosso perfil. Então, quem tiver interesse, só ir lá, @desvairadas, certo? E também abordamos sobre a presença G na música, educação e performance. Ano passado, o músico Caetano Brasil fez um questionamento em suas redes sociais sobre a presença G, a presença LGBT também dentro das rodas de choro, presente no choro, presente nas rodas de choro. Então, a partir desse questionamento, nós fornecemos as nossas redes sociais para que pudéssemos levar esses questionamentos também para outras pessoas, realizar algumas ações dentro do nosso movimento, como lives, conversando sobre com esse tema, como discussão,
também levar outras discussões pertinentes em relação a esse tema, entre outros. Então, a pergunta norteadora do nosso trabalho, em que começamos a nos questionar, e foi a pergunta norteadora da nossa pesquisa, sobre qual a efetividade, alcance e relevância dos conteúdos produzidos pelo nosso perfil nas redes sociais. Então, a partir dessa pergunta, realizamos um questionário, um formulário com algumas perguntas-chave. Dentre elas, selecionei aqui 6. Então, deixamos o formulário na bio do nosso Instagram, divulgamos para quem se sentisse à vontade para participar da pesquisa, como, por exemplo, os participantes mais engajados. Então, ao todo, 17 participantes responderam o formulário e dentre as perguntas presentes estão: como você conheceu o movimento Desvairadas? Qual a frequência que você acompanha o nosso perfil? Você considera relevante as discussões propostas pela página? Qual das nossas programações você mais consome? Você conhece alguma musicista ou compositora por meio da página? Você considera que o conteúdo produzido pela página contribui para o aumento das suas referências de mulheres no choro? Então, dentre os resultados, como eu citei anteriormente, tivemos a participação de 17 indivíduos, que são seguidores ativos do nosso perfil, e esses participantes estão localizados em diferentes estados e cidades, como Sobral, Goiânia, Aracaju, Belo Horizonte, Moraújo, Fortaleza, Araruama, Itapipoca, La Plata, Brasília e Camocim. Dentre os resultados, em uma das perguntas que realizamos, qual das nossas programações você mais consome, 17% responderam que a série Compositoras, 40% discussões sobre temas específicos, 14% playlist em rádio e 29% as lives. Sobre os resultados da pergunta, se você conhecia alguma compositora, alguma musicista antes do movimento Desvairada, antes de acessar o nosso perfil, 19% afirmaram previamente que conheciam, sim, e no caso citaram que conheciam Chiquinha Gonzaga e Márcia Taborda. No geral, dentre as perguntas, foram ao todo 12 perguntas. Selecionei aqui 6 para mostrar que foram as mais gerais, mas dentre as perguntas, principalmente em que gostaríamos de captar a relevância da proposta, a importância, em relação a essas questões, foi constatado de forma unânime que os participantes eles reconhecem a relevância da proposta do Movimentos Varados, assim como das discussões promovidas. Todos os participantes concordaram afirmativamente quanto à importância e pertinência dos conteúdos abordados, demonstrando uma valorização significativa das iniciativas do movimento. Como conclusão, acredito que o movimento Desvaradas teve um papel importante, tem um papel importante nesse, nessa divulgação das compositoras, de mulheres também, musicistas, intérpretes, também quanto compositoras, e que mais movimentos possam surgir para dar esse suporte e que mais mulheres se sintam motivadas a participar desses ambientes também. E aqui são as nossas referências. Obrigada.